Você já viveu um momento em que tudo parecia sob controle, até não estar mais? Uma noite comum que, num piscar de olhos, se tornou um verdadeiro pesadelo? Essa história vai fazer você pensar duas vezes antes de aceitar uma bebida de um desconhecido. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a trazer sempre mais histórias intensas e cheias de reviravoltas. Então vamos começar? A festa havia começado há algumas horas e o apartamento já estava repleto de música, risadas e aquele aroma característico de bebidas, perfumes e fumaça de cigarro. Era o típico cenário universitário, nada muito extravagante, apenas um grupo de pessoas espremidas em um espaço pequeno demais para a quantidade de convidados. O anfitrião era um colega de classe chamado Lucas, que eu conhecia apenas de vista, mas que tinha a fama de ser o organizador de festas frequentes. Sempre que alguém perguntava se podia trazer mais amigos, ele respondia com um sorriso: "Quanto mais, melhor." Assim, a sala se transformou em um emaranhado de rostos desconhecidos, misturados com alguns colegas da faculdade. Eu já havia bebido um pouco, mas ainda estava longe de ficar bêbado. Na verdade, preferia ficar mais na minha, segurando um copo apenas para parecer parte do ambiente. Nunca fui do tipo que se joga na pista de dança ou canta em voz alta. Eu gostava de observar os grupos se formando e se desfazendo, as pessoas indo e vindo da cozinha e os casais que desapareciam no corredor, voltando minutos depois com sorrisos nervosos. Em um determinado momento, alguém sugeriu um brinde coletivo. Um rapaz que eu nunca tinha visto antes levantou uma garrafa de um líquido forte e começou a servir os copos de quem estava por perto. Peguei meu copo, mais por impulso do que por vontade real de beber. O gosto era peculiar, mais amargo do que eu esperava, mas engoli sem pensar muito. A partir daí as coisas começaram a mudar. A música parecia um pouco mais alta do que antes, ou talvez fosse minha cabeça começando a processar os sons de uma maneira diferente. As luzes do apartamento, que antes tinham um tom amarelado e fraco, agora pareciam brilhar de forma intensa. O tempo começou a passar de maneira estranha, como se os segundos estivessem se alongando. A sensação não era ruim no início, apenas esquisita, mas logo percebi que não era só eu. Pessoas que antes estavam rindo agora tinham expressões confusas, algumas encarando seus copos como se tivessem percebido algo errado, mas já era tarde demais. Uma garota sentada no sofá olhava fixamente para suas mãos, virando-as de um lado para o outro com um olhar de puro espanto. Um dos caras que estava perto da cozinha tropeçou sem motivo aparente e caiu no chão. Mas, em vez de se levantar, ficou ali, com os olhos arregalados, murmurando algo que eu não conseguia entender. O desconforto começou a crescer dentro de mim, e minha percepção do ambiente se deteriorou. As vozes ao meu redor se misturavam de uma forma que fazia minha cabeça latejar, e as paredes pareciam se dobrar levemente, como se o espaço do apartamento estivesse se movendo e respirando. Passei a língua nos lábios e percebi que minha boca estava completamente seca. Olhei ao redor tentando encontrar algum ponto fixo para me concentrar, mas tudo parecia errado, como se eu tivesse caído em um sonho bizarro. A atmosfera estava carregada de uma estranheza que me deixava inquieto, e eu não sabia como sair daquela situação que parecia cada vez mais surreal. Uma noite, que deveria ser apenas mais uma festa comum, estava se transformando em algo diferente. Algo estava errado, muito errado. O ambiente parecia carregado de uma energia estranha. O barulho, que antes era apenas uma mistura típica de música alta e conversas soltas, agora era um caos sonoro. As vozes se atropelavam, formando um zumbido estranho. Algumas risadas eram altas demais, histéricas, enquanto outras vozes gritavam palavras sol. Tentei focar em um ponto fixo, mas o mundo ao meu redor parecia oscilar, como se o chão estivesse levemente inclinado. Uma tontura esquisita tomava conta de mim, uma sensação parecida com a de estar prestes a cair para fora da realidade. Foi então que alguém esbarrou em mim. Um rapaz de moletom azul, suando demais com os olhos arregalados de puro desespero. Ele murmurava frases desconexas, os lábios tremendos, tentando formar palavras que não faziam enviadas. Observei quando ele segurou a própria cabeça, instruído as têmporas com força, como se quisesse afastar algo de dentro da própria mente. Ele cambaleou até a porta. Tentou abri-la. Nada. Bateu 2 vezes. Depois 3. Seu desespero aumentou e, de repente,
Começou a socar a porta com tanta força que seus nós dos olhei ao redor e vi que ele não era o único reagindo de forma estranha. No sofá, uma garota agitava as mãos no ar, como se estivesse tentando afastar insetos invisíveis. Encostada na parede, outra menina chorava baixinho, as mãos sobre os olhos, como se quisesse se esconder de algo que só ela via. Mas o pior era um cara próximo à cozinha. Ele estava completamente imóvel, parado como uma estátua, olhando para o chão com um olhar vidrado. Por um segundo, tive a sensação absurda de que ele havia parado de respirar. Meu peito aberto. Dei um passo na direção dele, hesitante, tentando entender o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele soltou um gemido baixo e caiu para trás, derrubando uma cadeira com um estrondo seco. A música continuava tocando, mas agora parecia deslocada, fora de lugar, como uma trilha sonora errada para uma cena de terror. Algumas pessoas ainda tentavam dançar, mas os movimentos eram lentos demais, desconexos, como se estivessem presos. Perto da janela, um casal trocava sugestões tensas. O garoto segurava o próprio braço com força, arranhando a pele sem perceber. O que estava acontecendo ali? Minha cabeça pareceu lenta demais para juntar as peças. Foi então que ouvi algo que fez tudo ganhar sentido. Batizaram a bebida. A voz veio de um cara alto de jaqueta preta. Ele tinha uma expressão confusa, mas sua voz era tão firme o suficiente para ser ouvida. Ele conversou com uma garota ao lado, que segurava um copo com as duas mãos, como se estivesse tentando evitar que ele escapasse dali. Algumas pessoas estavam em pânico, enquanto outras simplesmente estavam paradas, esperando que tudo passasse. O tempo parecia arrastado, como se estivéssemos presos dentro de uma bolha estranha, onde cada segundo demorava mais do que deveria. Ao meu lado, uma garota de cabelo vermelho e jaqueta jeans começou a hiperventilar, puxando o ar rápido demais, como se estivesse se afogando em pleno ar. Um cara que eu reconhecia vagamente do curso de arquitetura tentava se convencer e convencer os outros de que aquilo ia passar logo, mas nada estava acontecendo. Pelo contrário, parecia que tudo estava piorando. A sala parecia menor, sufocante, como se o próprio espaço estivesse encolhendo ao nosso redor. Foi então que alguém caiu no meio da sala. Não tropeçou. O impacto foi seco. Por um segundo, ninguém reagiu. Depois, o caos. Um grito cortou o ar, e aquilo foi o suficiente para que a tensão explodisse de vez. Pessoas correram para a porta, alguns tentando sair, outros tentando ajudar. Mas a porta não abre. Talvez estivesse emperrada. Talvez o desconforto atrapalhasse os movimentos de quem tentava girar a maçaneta com força demais. Foi quando Diego, o dono do apartamento, apareceu no corredor confuso. Ele estendeu as mãos, pedindo explicações, mas congelou ao ver a cena. O rosto dele ficou pálido. "Alguém precisa chamar uma ambulância", disse em voz trêmula, mas ninguém disse nada. No chão, o cara que havia desabado tremia descontroladamente. Alguém conseguiu segurar sua cabeça para evitar que ele se machucasse. Do outro lado da sala, uma garota que estava hiperventilando agora soluçava de forma desesperada. Um dos rapazes perto da mesa de bebidas se inclinou de repente e vomitou no chão, sem nem ter tempo de correr para o banheiro. Minha própria respiração começou a acelerar contra minha vontade. Minhas mãos tremiam. Minha visão estava ficando estranha. As bordas do meu campo de visão eram aparentemente borradas, como se eu estivesse vendo tudo através de um vidro sujo. E a música? Minha cabeça oscilou entre momentos de clareza e lapsos de confusão, como se estivesse presa em um estado entre o sonho e a realidade. Eu queria sair dali, mas meus pés feitos de chumbo, e toda vez que tentava me mover, a sala girava ao meu redor. O cara que tinha caído ainda estava no chão, tremendamente violentamente. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algum ponto invisível no teto. Sua boca estava aberta, emitindo um som baixo, contínuo, como se estivesse tentando falar, mas não conseguisse. Alguém segurava seu rosto, repetindo frases desconexas, como se tentasse convencê-lo de que tudo ficaria bem. Uma garota que antes hiperventilava, agora estava sentada contra a parede, murmurando algo ininteligível. Ela apertava os próprios braços com tanta força que os dedos deixavam marcas vermelhas na pele. Diego andava de um lado para o outro, puxando o próprio cabelo, segurando o telefone,
mas não conseguiu nem terminar uma frase sem gaguejar. Ninguém sabia o fazer. Chamar uma ambulância, a polícia, levar o cara ao hospital. O problema era que ninguém ali estava em condições de tomar uma decisão racional. O que quer que fosse colocado na bebida ainda circulava pelo nosso corpo, distorcendo nossa percepção e embaralhando nossos pés. Tudo parecia distante e, ao mesmo tempo, intenso demais. Em algum momento, alguém conseguiu abrir uma porta. Um pequeno grupo saiu correndo pelo corredor do prédio. Eu tentei segui-los, mas minhas pernas não corriam. Cada passo era difícil, como se o chão estivesse me puxando para baixo. A sala parecia menor do que antes. Por um instante, tive a impressão absurda de que as paredes estavam se fechando, como se o apartamento estivesse encolhendo ao nosso redor. O dono do apartamento finalmente conseguiu falar com alguém no telefone. Pelo tom da sua voz e a forma como gritava, parecia que tentava desesperadamente explicar a situação para os paramédicos. Mas as palavras saíram truncadas, atropeladas, sem fazer muito sentido. Ele soava mais como um lunático à beira de um colapso. Meu corpo começou a reagir de um jeito estranho. Era como se cada fibra minha estivesse berrando para que eu fugisse dali o mais rápido possível. Eu vou sair. Dei um passo para trás, tentando encontrar uma rota de fuga, quando um som estrondoso me fez congelar no lugar. Batidas violentas na porta. A sala mergulhou em um silêncio instantâneo, como se todos ali tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. O silêncio durou um segundo antes de a porta se abrir com força. 2 policiais entraram, seguidos por um paramédico. "Todo mundo parado", disse um dos policiais, a mão pousada na arma no cinto. Seu olhar varreu a sala rapidamente, analisando a situação. Rostos pálidos, suor escorrendo, tremores incontroláveis. Um rapaz caído no chão, outro com sangue escorrendo da testa. Nada parecia certo. "O que aconteceu?", perguntou o policial. Ninguém respondeu. O paramédico se ajoelhou ao lado do rapaz desacordado e verificou seu pulso. Respiração irregular, sinais de overdose. Preciso levá-lo imediatamente para o hospital. E foi então que o peso real naquela altura me atingiu. Disse ao policial o que eu sabia, que alguém adulterou uma bebida, que ninguém viu a tempo, que tudo ficou estranho de repente e quando nos demos conta, tudo estava girando. Tentei explicar que não fazia ideia de quem poderia ter mexido nas bebidas, que nunca quis que nada daquilo acontecesse. Mas os policiais foram focados em outras perguntas. Quem trouxe as garrafas? Quem distribuiu as bebidas? Alguém desconfiou de algo antes. Eu não fui o único. A história foi repetida por quase todos, foi a mesma coisa, deixando claro que ninguém que estava visivelmente presente tinha feito aquilo intencionalmente. Mas, na prática, eu sabia que as chances de descobrirem o causador desse problema seriam pequenas. A festa estava cheia de desconhecidos, gente indo e vindo o tempo todo. Qualquer um poderia ter feito isso sem ser percebido. Saio do apartamento e ainda me pareço estranho. O efeito diminuiu, mas a tensão no meu corpo permaneceu. Minha mente estava um caos. Caminhei para casa no silêncio da madrugada. Até aquela noite as festas eram apenas festas, lugares para rir, beber, conhecer gente nova. Nunca imaginei que poderia se tornar tão perigoso estar numa festa. O rapaz que teve foi socorrido para o hospital, sobreviveu. Fiquei sabendo alguns dias depois que ele passou um tempo no hospital, mas se recuperou sem sequelas. Os outros também ficaram bem, mas aquela noite deixou marcas. Alguns colegas evitaram falar sobre o assunto, fingindo que nada aconteceu. Outros mudaram completamente, tornaram-se mais cautelosos, sempre verificando suas bebidas, sempre atento a quem estava por perto. Depois daquela noite, nunca mais aceitei um copo de bebida que não tivesse servido eu mesmo. Nunca mais fui a uma festa sem prestar atenção em cada detalhe. E nunca mais encarei aquelas noites regadas a álcool e música alta com a mesma inocência de antes. Foi um aprendizado amargo, mas essencial para minha própria segurança. Depois daquela noite, nada mais foi como antes. O medo e a desconfiança se fizeram parte da minha realidade, e talvez devessem fazer parte da sua também. Afinal, o perigo pode estar onde menos esperamos. Agora conta pra gente, o que você faria nessa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Já se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muito mais vindo por aí.